Eu tenho certeza que você já se perguntou o que aconteceu com a Hacienda Nápoles, a propriedade que Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes que o mundo já teve, era fascinado. E hoje nós vamos te mostrar como ela está. Será que sobrou alguma coisa do que podemos dizer ser a maior extravagância de Escobar? Para dar início, vamos conhecer um pouco mais do narcotraficante mais temido e também adorado do mundo. Seu nome é Pablo Emílio Escobar Gaviria, também conhecido como El Patrón. Nascido em 1 de dezembro de 1949, na cidade de Rio Negro, na Colômbia. Filho de uma professora de educação infantil e de um agricultor, Pablo teve sua infância marcada por dificuldades financeiras, e isso só fez aumentar cada vez mais sua vontade de mudar a realidade que vivia. E claro, como sempre pregou que seu objetivo maior era dar o melhor para sua família, e que sem dinheiro a vida não valia a pena. A chance de Pablo mudar a sua realidade veio quando ele foi aprovado na faculdade. Desde muito cedo é notável seu interesse em política. O curso em que ele foi aprovado foi de Ciências Políticas. Porém, devido à sua dificuldade financeira, Pablo se viu frustrado e não teve outra escolha a não ser abandonar a faculdade. Mesmo com essa adversidade, Escobar não deixou de lado sua vontade de mudar a realidade em que ele e sua família viviam. Só que decidiu ir por um caminho mais atrativo e, consequentemente, muito mais perigoso. Pablo começou sua carreira no mundo do crime, cometendo pequenos delitos, tais como a venda de cigarros contrabandeados e a comercialização de bilhetes de loterias falsos. Porém, sua primeira prisão ocorreu quando ele foi parado ao ser flagrado dirigindo um carro roubado pelas ruas de Medellín, a capital da Colômbia. Lembram que Pablo disse que sem dinheiro a vida não valia a pena? Então, aos 25 anos, ele fez uma promessa, que se em 5 anos não tivesse 1 milhão de pesos, ele se daria um tiro. A grande virada na vida de Escobar ocorreu quando, ainda na década de 70, recebeu uma bonificação de 100 mil dólares pelo sequestro de um político colombiano. Ambicioso, Escobar viu na produção e venda de cocaína a chance de aumentar o seu pequeno capital conquistado. Sempre muito estratégico e à frente de todos, Pablo começou a faturar alto e em pouco tempo se tornaria chefe de uma das maiores redes de narcotraficantes do mundo, batizada de Cartel de Medellín. Já na década de 80, Escobar já era considerado o homem mais poderoso da Colômbia. Nessa época, Pablo já estava ganhando diariamente com o narcotráfico cerca de 60 milhões de dólares e seu faturamento anual ultrapassava a casa dos bilhões. Escobar, também nessa época, ganha o título de criminoso mais procurado do planeta, colocando a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor em grande risco. Com tanto dinheiro e poder, Pablo fez a aquisição da sua propriedade mais famosa e icônica até hoje, a Hacienda Nápoles. A propriedade, com mais de 22 km², era o xodó de Escobar, além de ser local para reuniões e servia como base do cartel de Medellín, onde era feita a produção e envio de drogas. A casa principal da fazenda por si só se garantia como uma grande atração. Contava com uma sala de jantar capaz de acomodar até 60 pessoas, um salão de jogos repleto de atividades, uma sala de televisão que mais parecia um cinema, e 3 geladeiras gigantes, local perfeito para as grandiosas festas dadas por Escobar. A fazenda também contava com algumas atrações que serviam de entretenimento de Escobar e sua família, pois precisavam ficar a maior parte do tempo em seus locais seguros, dentre eles a Fazenda Nápoles. Assim conseguiriam fugir o mais rápido possível pelas diversas rotas de fuga que Pablo, sempre muito à frente de seus inimigos,
já planejava muito antes ele para esses locais. Nápoles contava com um parque aquático gigante que tinha, acreditem, somente 6 piscinas com diversas esculturas de dinossauros em tamanho natural e 12 lagos artificiais. Os moradores do local ainda podiam se divertir em uma pista particular de motocross, que ficou conhecida por ser a maior da América Latina. A propriedade também contava com uma arena para touradas, e os moradores locais também podiam frequentar as piscinas e as atrações da fazenda. Pablo sempre foi uma pessoa do povo, que ajudava a todos, principalmente os mais pobres, que inclusive também ficou conhecido como Robin Hood colombiano. Pablo convidava a todos de sua cidade para desfrutar de sua fazenda. Señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles, viáticos pagos para que disfruten de un plan señoritas. Sí, señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mas podemos dizer que o projeto mais ambicioso e, digamos, extravagante de Escobar em sua vida foi a construção de um zoológico particular. Ainda na década de 80, Escobar conseguiu reunir mais de 1.200 animais selvagens em sua propriedade. Por lá, era possível encontrar animais como elefantes, girafas, aves raras, cangurus, pôneis e o que muitos lembram até hoje, seus famosos hipopótamos. Você deve se perguntar, mas como Pablo trouxe todos esses animais, sendo um dos homens mais procurados naquele momento? A resposta é fácil. Ele subornou muitas autoridades e conseguiu a maioria daquilo que queria. O poder garantia a ele ter qualquer pessoa do seu lado, tais como militares, juízes, jornalistas e políticos. Inclusive, ficou conhecido pela frase plata ou plomo. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. E que demonstra muito bem quais as táticas ele usava para manter o seu controle sobre a Colômbia. Porém, como tudo nessa vida se acaba, o poder de Pablo e seu império chegam ao fim. Em 1991, o narcotraficante foi acusado de ter participação no assassinato do político Luiz Carlos Galán. E para evitar uma possível deportação para os Estados Unidos, seu maior medo, o criminoso fez um acordo com o governo colombiano. Pablo seria responsável por construir a sua própria prisão, pois ser extraditado não era uma opção para Escobar, pois ele sempre dizia que preferia uma tumba na Colômbia do que um cárcere nos Estados Unidos. É aí que conhecemos a famosa e conhecida La Catedral, definida pelos jornais da época como uma verdadeira fortaleza que tinha como objetivo maior proteger Escobar e não mantê-lo preso. A prisão contava com um campo de futebol e até um ginásio. Além disso, o criminoso podia desfrutar de um colchão d'água, videocassete, TV de 60 polegadas, banheira, sinuca e jogos de mesa, e até um bar.
Mesmo com todo esse conforto, sua estadia em La Catedral não durou muito tempo. Pablo fugiu em 1992, pois temia ser extraditado aos Estados Unidos após um novo acordo do governo ser protocolado. Já em dezembro de 1993, um dia após o seu aniversário de 44 anos, Pablo, já sem aquele poder todo, com apenas um guarda-costas de sua confiança, após uma ligação para sua família, que foi interceptada pela inteligência colombiana, foi encontrado sua localização, que era o centro da cidade de Medellín. Em poucos minutos, os militares adentram o local. Seu único fiel guarda-costas é morto, após troca de tiros com os militares colombianos. Pablo tentou fugir pelo telhado, só que ele estava totalmente cercado, sendo morto também pelos militares colombianos. Com a morte de Escobar, a sua família foi colocada em imenso perigo. A sua esposa e seus 2 filhos precisaram viajar pela Colômbia durante meses, fugindo de diversas tentativas de assassinato, enquanto esperavam pela resposta de alguma nação disposta a asilo para o grupo. A sua família precisou fugir do seu país de origem e só depois de 8 meses recebeu abrigo da Argentina. Todos tiveram seus nomes alterados e vivem por lá até hoje. A Hacienda Nápoles, propriedade favorita de Escobar, foi tomada pelo governo colombiano e passou décadas abandonada. O local foi tão negligenciado que o casarão principal foi às ruínas no ano de 2015. Porém, em uma tentativa de revitalizar a sua história e apagar as marcas deixadas por Escobar, o governo decidiu intervir na fazenda. Não faz muito tempo que a propriedade foi transformada em um grande parque temático. Por lá, você vai encontrar um parque aquático repleto de atrações e também um pequeno zoológico, povoado por animais resgatados de cativeiros. Nenhum desses bichos é da época de Escobar. Os animais que viviam na propriedade tantos anos atrás foram enviados para outras instituições. Atualmente, o parque recebe milhares de visitantes todos os dias, sendo um importante ponto turístico. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo,